Olha, fiscalizar um contrato público vai muito, mas muito além de só checar se um serviço foi entregue, né? O que está em jogo aqui é garantir que cada centavo do nosso dinheiro seja bem gasto. Hoje a gente vai mergulhar fundo nos detalhes financeiros dessa fiscalização, já olhando para a nova lei que está mudando as regras do jogo. Para a gente entender como tudo isso funciona na prática, vamos seguir um caminho bem claro. Primeiro, a base de tudo, a governança. Depois, a gente vê o que a nova lei exige, quem faz o que na prática, como o dinheiro é de fato controlado e, para fechar, como um sistema de defesa bem amarrado protege todo esse processo. Vamos lá? Então, antes de a gente entrar em planilhas, notas fiscais, pagamentos, a gente precisa entender o alicerce. A governança pública é a estrutura que garante que a fiscalização não seja só uma formalidade, sabe? Um carimbo no papel, mas sim uma proteção real ao dinheiro público. Ok, então vamos direto ao ponto. Qual é o verdadeiro papel da governança quando a gente fala da nova lei de licitações? Como é que essa estrutura, que às vezes parece tão abstrata, se conecta com a fiscalização do dia a dia de um contrato? Uma boa forma de pensar na governança é como se fosse o sistema operacional de um governo. É ela que define as regras do jogo para que os aplicativos, que são as políticas públicas, rodem de forma eficiente, sem falhas, sempre com aquele objetivo final de servir bem à população. E olhando aqui para este diagrama, fica muito claro como as coisas se encaixam. A liderança é quem aponta a direção, o norte. A estratégia desenha o mapa, o caminho para chegar lá. E o controle? Bom, o controle funciona como um GPS, sabe? Ele fica o tempo todo verificando se a gente está no rumo certo, com transparência e responsabilidade. São esses 3 pilares que sustentam uma boa gestão. Certo. Mas como essa ideia toda de governança se transforma numa obrigação de verdade, prevista em lei? Vamos dar uma olhada no que a nova legislação fala sobre isso e por que ela é um marco tão importante. A nova lei de licitações, a 14.133, é bem direto ao ponto. Ela diz com todas as letras que a responsabilidade pela boa governança dos contratos agora é da alta administração, ou seja, a cobrança vem de cima. Não é mais uma opção, virou uma obrigação legal. E os objetivos da lei são claríssimos. Olha só, evitar sobrepreço não é só para economizar, é uma forma de combater a corrupção. Garantir a proposta mais vantajosa significa usar o dinheiro público com mais inteligência, com mais eficiência. Cada um desses pontos aqui exige um controle financeiro super rigoroso. Isso transforma a fiscalização numa ferramenta estratégica. Agora, uma parte que é absolutamente fundamental nesse processo todo é entender os papéis. Afinal de contas, no dia a dia do controle financeiro de um contrato, quem é responsável pelo quê? A lei define 2 figuras centrais. Primeiro, temos o gestor do contrato. Dá para pensar nele como o gerente do projeto. Ele tem aquela visão do todo, sabe? Coordena as diferentes partes e cuida mais da parte administrativa, para ter certeza de que o contrato vai atingir seus objetivos maiores. Já o fiscal do contrato, esse é o especialista técnico. Se o gestor é o gerente do projeto, o fiscal é tipo o engenheiro que fica lá no canteiro de obras, sabe, vendo se a construção está seguindo a planta, se o material é de qualidade. O foco dele é totalmente na execução técnica, no detalhe. E essa distinção é crucial. É de verdade a diferença entre olhar a floresta e analisar cada árvore. O gestor garante que a floresta, ou seja, o contrato como um todo, esteja saudável e no caminho certo. O fiscal está lá de árvore em árvore, garantindo que cada pequeno detalhe técnico da execução esteja 100% correto. Beleza, então vamos ver como é que esse controle financeiro acontece na prática. Quando o assunto é dinheiro, quais são as responsabilidades mais importantes de cada um desses papéis? Então, quem é que de fato controla o dinheiro? É o gestor. É ele quem autoriza os pagamentos, quem confere as medições, quem aplica os reajustes e, se algo der errado, é ele quem impõe as penalidades. A caneta que libera os recursos está na mão dele. E é aqui que a engrenagem se completa perfeitamente. O gestor não toma decisões no escuro de jeito nenhum. São os relatórios técnicos do fiscal, aqueles que atestam a qualidade e a entrega do serviço, que servem como base. É a evidência que o gestor precisa para tomar decisões financeiras sólidas, como, por exemplo, aprovar ou não o pagamento de uma fatura. Para garantir que nada passe despercebido, que o sistema seja realmente robusto, a lei estabelece um sistema super bem estruturado de pesos e contrapesos. É quase um modelo de proteção em camadas. Esse é o famoso modelo das 3 linhas de defesa. É como se fosse um filtro de segurança triplo.
A primeira linha é quem está ali no campo de batalha, os gestores e os fiscais. A segunda linha já é um controle interno do próprio órgão, como o departamento jurídico, que dá aquela segunda conferida. E a terceira linha, a barreira final, é a auditoria externa, como o Tribunal de Contas, que traz um olhar totalmente independente para garantir que tudo está certo. No fim das contas, uma fiscalização financeira bem feita, diligente, não é só sobre cumprir a lei. É sobre proteger o nosso dinheiro, garantir que ele seja usado com a máxima eficiência possível e, o que é fundamental, fortalecer a confiança da sociedade na administração pública. E, para a gente fechar, essa citação do Peter Drucker resume tudo de forma brilhante, né? Planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com o futuro de decisões presentes. Cada pagamento que é autorizado, cada relatório técnico que é aprovado hoje, isso não é só um ato administrativo. É a construção do futuro dos serviços públicos que todos nós usamos. É a responsabilidade do presente moldando o nosso amanhã.